Saudações, pessoal! Vai começar agora mais um alvoroço aqui com a galera que eu tô reunido. Saudações, pessoal! Vai começar agora um novo episódio de Alvoroço. E no episódio de hoje falaremos sobre games. Se você gosta de videogames e passou a sua infância jogando, aqui é o lugar. Nós vamos fazer uma ponte entre os jogos e o evangelho. E mostrar pra você como um tem a ver com o outro, como isso tudo tem a ver, né? Fique com a gente agora, porque vocês vão entender passo a passo disso. A primeira coisa que eu andei pensando aqui foi sobre fases. Todo jogo ele tem a fase dele, né? Você vai passando fase por fase até chegar no final do jogo. E a nossa vida também tem fases. Eclesiastes vai dizer que existe um tempo para cada coisa, e isso a gente pode enxergar como fase da nossa vida. Como vocês enxergam as fases e o que nós devemos estar atentos sobre isso? Um pequeno delay que ocorreu aqui. Eu acho muito interessante, Lucas, porque Deus é um Deus de processo, né? Deus podia ter falado, haja mundo, e em Gênesis 1 tem um versículo só, de ele ter criado tudo e acabou, mas ele quis criar, né, em 6 dias, no 7º dia ele descansou, ele quis mostrar esse processo, sabe? A ideia de que as coisas não são instantâneas, mas que para ele sejam, porque ele é eterno e ele vê tudo de uma vez só, para nós não é. Então a gente ir e entender que na nossa vida existem processos, existem momentos que a gente vai estar melhor, existem estações, né? Eu gosto muito de usar essa alegoria, que existem estações. Existe o inverno, existe o outono, primavera e o verão da nossa vida. Momentos que nós estamos crescendo, momentos que nós estamos aprendendo com cada um e com tudo que Deus tem para nos ensinar em cada um desses períodos da nossa vida. Não preciso nem mais falar nada. Enfim, fala aí, Lucas, pra você. Então, Fases. José é um exemplo, né? Que José ele passa por várias fases até chegar no final que Deus tem para ele. E com isso depende de muita coisa naquelas fases. Então, eu creio que nossa vida também é assim. Devemos ir tirando experiência de cada momento, de cada dificuldade, de cada aflição que passamos, para quando chegar mais na frente, termos experiência suficiente para fazer de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. Então, eu creio que é isso. A fase é importante porque ela nos molda para um futuro melhor, uma reação melhor. A fase nos molda. Então, conforme a gente vai avançando de fase, a gente vai se transformando, né? É isso que acontece com o personagem do jogo mesmo. Ele vai mudando fase por fase. Só porque vocês acertaram, ó, pensa rápido, mas pega, hein? Você... Valeu? Também vemos que nos jogos existem nas fases obstáculos, sejam eles vilões que nós enfrentamos ou obstáculos da própria fase. Quem jogou Mario lembra que você precisa pular por cima, né, do abismo. Se você cair, você volta tudo de novo. E nossa vida também tem obstáculos. Andando com Cristo, como que nós devemos enxergar esses obstáculos para vocês? Eu acho que tudo é moldado na palavra e na oração. Então, quando a gente tem uma intimidade com Deus, a gente tem mais experiências com Ele e a gente aprende a ter discernimento espiritual, a gente aprende a crescer mais mesmo. Então, Os inimigos nos proporcionam crescimento para você, então, né? Toma aí. Fala, Leonardo. Tem uma coisa interessante que a Bíblia ensina pra gente. Você for olhar lá para Coríntios, capítulo 10, ela vai falar que nenhum de nós é tentado além das nossas próprias forças. Ou seja, nenhum obstáculo, nenhum chefão de fase, digamos assim, é mais forte do que você. É você entrar no jogo sabendo que você tem condições de vencer o jogo. Então, às vezes, a gente está ali lutando para passar daquela fase, para passar daquele obstáculo, e a gente acha, caramba, pô, tá difícil demais. Eu não peguei o macete, eu esqueci de baixar o código de cheat, né, para passar Não nessa vale fase. isso. Sim, mas a grande verdade é que você já nasceu preparado para aquele chefão, para aquele inimigo, para aquele obstáculo, com tudo que você precisa para vencer. Se você soubesse que você entra na partida, entra no game, com essas condições que você tem que só, tipo como se fosse no escape room, tem que achar o que está ali ao teu redor que vai te ajudar a resolver aquilo ali. Né? E tá à tua disposição, tá à tua mão, como a palavra de Deus assegura. Né? Você já está pronto para vencer aquilo, você não tem que ter medo, não tem que sentir insegurança, não tem que achar que, caramba, todo mundo passa e eu fico para trás. Não, você vai passar também. A mão de Deus, ela te proporciona as oportunidades que você precisa para poder vencer esse obstáculo, para sair dali vencedor, para sair dali de cabeça erguida como filho de Deus, com que é abençoado pelo Pai. Incrível. Toma.
Vai pegar o retorno aí. Fala, Pedro. Então, como o Leonardo disse, Deus nos prepara para essa jornada. Assim como no jogo do Mario você passa pelas adversidades, pelos obstáculos, pelos problemas, e no próprio jogo, conforme você vai avançando de fase, você vai evoluindo, você vai encontrando itens no meio do jogo que fazem você evoluir. E assim é a vida com Deus. Quanto mais a gente passa pelas dificuldades, quanto mais Deus nos prepara para passar pelas dificuldades, mais a gente consegue crescer e mais a gente consegue vencer e chegar no final. Então toma esse item aqui, cara, evoluir. Toma aí. Opa, maravilha! Comida, né? Deixa eu falar uma coisa, e só para trazer o exemplo, para ficar bem mais claro na sua cabeça, a gente tem o exemplo de Davi. Eu acredito que é um dos maiores exemplos que a gente tem na Bíblia e que fala muito para os jovens e adolescentes, que é a respeito de fase, né? A fase de enfrentar os gigantes, mas antes disso, ele teve que enfrentar o próprio irmão, né? E ele teve que sair, deixar aquela fase de lá, né? Deixar o irmão dele falando sozinho para poder ir e enfrentar o gigante. E como o Léo falou, a gente já tem tudo na mão. Ele já tinha a funda, né? E ele já tinha pedra, coisas que ele usava. Então, você já tem o talento na tua mão para poder enfrentar. Incrível sua resposta. E você falou de gigantes, eu acho interessante. Talvez muitos não conheçam. Eu trouxe aqui um jogo, ele se chama Shadow of the Colossus. Em português significa sombra do colosso, ou do gigante, né? Não faz referência ao livro de Colossenses, não faz, tá? A carta. Só que nesse jogo nós aprendemos uma coisa, que todo gigante que o personagem enfrenta, ele tem um ponto fraco. E ele precisa escalar até esse ponto fraco e enfiar uma espada nele. E nós podemos tirar uma lição nisso, eu acredito que sim, né? Porque o Espírito Santo ele vem para nos ensinar, seja o que for que a gente precisa aprender. E pegando o exemplo de Golias, ele era um gigante, mas não adianta o quanto ele malhasse. O ponto fraco dele nunca poderia ser malhado, né? Ali, a cabeça. Não tem como, não tem como. E muito interessante seu exemplo, de verdade. Alguém teria outro exemplo? Eu quero... Então, eu gosto muito do apóstolo Paulo, né? E eu acho que ele é um exemplo muito bom falando sobre obstáculo, porque ele passou por muitos obstáculos, né? Mas ele escolheu, né? Ele antes não era cristão, depois ele virou cristão, e ele escolheu viver esses obstáculos. Então, ele sabia o que é ter fome, sabia o que é ter comida, sabia o que é ter tudo, mas sabia o que é não ter nada, sabia ficar boiando na água lá, que tem um versículo que diz que tem uma passagem que diz que ele ficou, se eu não me engano, ele caiu no navio e ele... Naufrágio, isso, obrigada. Naufrágio. Não ser educado, né? Gente, pode pedir ajuda aos universitários, igual. Então, ele passou por muitos obstáculos, mas pra glória de Deus. E eu acho isso incrível, porque os obstáculos foi pra honra e glória de Deus, sabe? E, Milena, você falou de obstáculo, né? Tem os obstáculos na fase dos jogos, só que essas fases, elas todas encaminham para quê? Para um propósito. E nos jogos, o propósito ele vai ser chamado de missão. Eu quero falar de missão aqui, porque o que Paulo fez foi uma grande missão. Várias ali, né? Essas viagens. E eu quero tocar no assunto agora com vocês sobre propósito e sobre missão, porque os jogos, eles giram ao redor disso, e isso é o que dá sentido ao jogo. E como vocês acham que Deus, ele vem para nos dar esse propósito na nossa vida? Através do quê? Cara, tipo quando você está jogando um RPG, você cria um personagem, né? Teu personagem ele tem lá um profile, né? Que pode ser, sei lá, um aventureiro, pode ser alguém com poder de cura. Da mesma forma, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo ele distribui dons, e dons eles estão ligados a propósito, para que cada um desenvolva capacidades específicas, né? E atenda a necessidades específicas dentro da igreja. Então, no seu profile, você tem lá tantos pontos lá de cura espiritual. Você tem que exercer aquilo. No seu profile, você tem, sei lá, tantos pontos de palavra de sabedoria. Você tem que ser alguém que trabalha ensinando a palavra de Deus. Tá? No seu profile lá, você tem, X pontos a mais de danos no mundo espiritual para expulsar demônios. Então, você tem que entender qual foi o perfil que Deus traçou para a sua vida. Isso, às vezes, vem de experimentação.
né? Você vai ter que, às vezes, tentar vários departamentos, vários ministérios dentro da igreja, que vem saindo numa aventura, você vai tentar vários quests, né? Dentro da igreja. Às vezes você entra pra galera da dança, mas pô, você viu que, na verdade, teus pontos de dança estão meio baixos. Então, Às vezes você é um personagem voltado pra luta espiritual. sim. E, galera, agora eu quero fazer uma alteração aqui. Vamos pular o bloco, tá? Porque a gente precisa falar de um outro tema depois muito importante. Fica com a gente aqui, porque a gente vai voltar com uma coisa que vocês precisam muito ouvir. Vamos lá, galera? Estamos de volta, gente, e agora eu vou perguntar a esse pessoal aqui sobre evolução do personagem. Porque dia após dia nós estamos nessa caminhada da vida cristã, que é comparada inclusive com uma maratona, e que nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer e mudar, tá? E nos transformar a cada dia numa nova pessoa, rumo ao quê? A perfeição que Cristo nos mostra. Então eu quero aqui perguntar a vocês, como que vocês entendem essa questão de evoluir na vida cristã? Fala pra mim, Lucas. A evolução, ela depende muito também das fases, né? Como se fosse no jogo. Cada fase você evolui um nível. Na vida cristã também é assim. A pessoa, quando aceita Jesus, está na fase que fosse uma criança. Ela vai evoluindo até chegar um ponto que ela está preparada para fazer o ID com perfeição. E como disseram, no último nível, quando você zera o jogo, você é salvo. Assim, quando Cristo voltar, nós seremos salvos. Então, a fase gera isso. A evolução é isso. Só que a nossa evolução não é só pensando no pessoal. Nossa evolução é pensando no todo. No corpo de Cristo, na comunhão, nos que estão lá fora para a gente buscar eles. Então, nossa evolução é para nosso bem e bem dos nossos próximos também. Opa, você falou de buscar eles, então teria mais gente nesse jogo com você. Não seria um jogo single player, seria multiplayer, então. Com certeza. A online. Multiplayer online. Multiplayer online, que é todo mundo ativo. Colaborativo. Colaborativo. E qual a diferença de você jogar no single player e você jogar com uma companhia? Fica mais fácil quando você tá jogando com outra pessoa. Não Fica mais fácil. Não, meu anjo, não Não, fica você não. fica ajudando duas mentes pensando. Tenta conviver com teus irmãos. Pensando. Porque assim, ó, se um morre, você vai lá e salva ele. É. Não, Planta jogou contenda. aquele, Metal Ô, Slug, gente, não, mas Metal tá Slug. escrito que um cordão Um de 3 ajudando o outro. dobras não se rompe facilmente. E aí? Vamos lá. Conviver com pessoas de criações diferentes não necessariamente é mais fácil. Você tem mais apoio e você tem o apoio é uma grande parte do negócio. Mas você saber conviver com essas diferenças é complicadinho de vez em quando. Pô, às vezes parece que eu tô jogando com um cara da Coreia que não entende o que eu tô falando e não consegue combinar a jogada direito. Eu acho que tudo parte do objetivo. Se o objetivo for o mesmo, tudo vai caminhar e convergir para a mesma direção, que no caso é a salvação. Visão, não é? Isso. Se a visão for uma coisa única A entre igreja. os jogadores... A igreja. Exatamente. É como no jogo The Last of Us. O objetivo é encontrar a salvação num mundo completamente devastado. E, de uma certa forma, a gente vive num mundo devastado. Então, quando você está com diversas pessoas junto com você, buscando o mesmo objetivo, você consegue alcançar. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Esse jogo que ele falou, ele se passa num cenário pós-apocalíptico. Tá tudo destruído, né? Então é como se fosse aquele filme Eu Sou a Lenda. E mesmo nesse cenário, tudo destruído, é possível encontrar um caminho pela fase. E isso é legal, porque a gente consegue ver o que Deus às vezes faz com a gente. No meio do caos e de toda a destruição, ele consegue fazer com que a gente encontre um caminho, tá? E isso me lembra também a evoluir. Lembra também aquelas pessoas que ficam paradas, sabe? Pessoas que querem viver o evangelho parado. E isso sempre me faz lembrar o que o nosso pastor sempre diz, uma vida medíocre e um evangelho medíocre. Porque o evangelho não pode ficar parado, você não tem que estar em constante movimento. Porque se você ficar parado, você não vai estar se identificando com o que é para se identificar. Porque a gente tem que buscar, também tem a ver buscar pessoas evoluindo. Ou seja, se aqui você está lendo a Bíblia por 1 hora, amanhã você tenta ler 1h30, ou você não está orando, você chega a hora, aí depois quando você se acostuma, você ora e tenta fazer jejum, porque você tem que estar em constante movimento para você, ao invés de evoluir, não chegar a regredir também. Você não pode parar, né? Eu gostei da tua resposta. Ela me lembrou muito os jogos que você tá jogando online e não tem como pausar o jogo. Então, muitas vezes, a gente tá jogando, a mãe grita, pausa esse jogo aí, vem almoçar. Mas não... E a vida cristã é a mesma coisa. Tem um problema também sério, que é o problema do reino dividido. Uma vez eu fui jogar FIFA contra três amigos, eu sozinho no lado e outros 3 do outro lado. Só que os 3 queriam o tempo todo tentar os 3 fazer gol ao mesmo tempo. Não dava certo, eles não jogavam como se fosse um só.
E do outro lado, quando eu estava jogando como se fosse um só, e é isso que Cristo fala em João 17, para que nós sejamos um como ele, é um com o Pai, né? Se a gente jogar o jogo, a igreja, como se todos fôssemos um só, com o mesmo objetivo, sem disputar uns com os outros, sem brigar uns com os outros, sem querer aparecer mais com os outros, que não interessa quem marcou o gol é do time, né? Então, a gente, quando a igreja ganha alguma coisa, o gol é do time, é de todos nós. Pô, Léo, você tá fazendo uma comparação do time do jogo do FIFA com a igreja sendo o corpo de Cristo. É isso? Pô, achei o máximo isso, cara. Maneiro aí. E eu acho muito interessante essa questão de ser multiplayer. E eu acho que essas dificuldades que tem de você falar de uma forma, a pessoa entender de outra, de cada um ter um objetivo diferente, eu acho que tudo isso é como se fosse um plus, que eu acho que Jesus já previa isso. Então, tipo, essa dificuldade a mais, ela coopera para que a gente saiba se renegar, às vezes ouvir a opinião da outra pessoa. Isso tudo faz parte da transformação que ele nos propõe, você saber ouvir outra pessoa. E não é à toa que uma das coisas que mais se comenta no Novo Testamento é a questão da comunhão. Então, ele quer que a gente viva essa vida multiplayer, ele quer que a gente esteja em comunhão com nossos irmãos. Independente de ser fácil ou de ser difícil, ele sabe que é difícil, mas é de propósito. É o que a gente saiba ser simples, é que a gente saiba ser humilde e ouça os outros. Toma aqui. Ó, se acertar, você leva. Então é por isso que eu te convido a estar aqui na EBD, galera. Tá muito bom isso aqui, só que agora, como tudo, precisa encerrar, tá? E a gente convida vocês aí a estar... Mas fiquem com a gente, porque em seguida vai ter mais um tema alvoroçadíssimo aqui com o pessoal. E nós convidamos você a assistir com a gente. Valeu!